Jesus olha para um mestre religioso e solta a bomba: você precisa nascer do alto. Não é sobre melhorar. Não é sobre tentar mais. É sobre morrer e nascer de novo. E a pergunta que não sai da minha cabeça é: você já experimentou esse novo nascimento, ou está só tentando melhorar a vida velha? Evangelho de hoje, terça-feira, 14 de abril de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos de 7b a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos, e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e bem a vocês. Hoje queremos convidá-los a mergulhar em uma verdade que transforma radicalmente nossas vidas.
As leituras que acabamos de ouvir nos presenteiam com um ensinamento profundo. Não podemos permanecer como somos. Existe um chamado, um convite divino para nascermos de novo, para sermos transformados pela graça que vem do alto. Comecemos com o Evangelho. Jesus se encontra com Nicodemos, um mestre da lei que buscava respostas. E Jesus, com toda a clareza, diz algo que ainda ecoaria em nossos ouvidos: vocês precisam nascer do alto. Não é um conselho opcional, não é um caminho entre muitos. É uma necessidade fundamental. Mas qual é essa transformação que Jesus fala? Ele a compara ao vento. O vento sopra onde quer, nós ouvimos seu som, mas não controlamos sua origem nem seu destino. Assim é aquele que nasce do Espírito. Significa que, quando abrimos nossas vidas à ação do Espírito Santo, nos entregamos a algo maior do que nós mesmos. Deixamos de ser o centro e permitimos que Deus seja o nosso verdadeiro norte. Agora, vejam como a primeira leitura nos mostra exatamente o que acontece quando uma comunidade realmente nasce do alto. Os primeiros cristãos não eram apenas pessoas que acreditavam em Jesus intelectualmente. Eram pessoas transformadas, pessoas que nasceram do Espírito. E qual era o resultado? Um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas posses como propriedades pessoais. Barnabé vendeu suas terras. Quantos de nós conseguimos fazer algo semelhante? Mas a questão não é apenas material. É sobre o que acontece quando permitimos que a graça de Deus transforme nossas prioridades, nossos desejos, nossa compreensão do que realmente importa. Aqueles primeiros cristãos viviam em estado de graça. Estavam em comunhão com Deus e com o próximo de uma forma que nós, muitas vezes, apenas imaginamos. Passavam necessidade? Não, porque estavam dispostos a colocar o irmão antes do próprio conforto. Isso só é possível quando realmente acreditamos que nossa vida tem um propósito eterno, que não é este mundo que nos completa, mas a comunhão com Deus que dura para sempre. E o Salmo nos lembra: Deus é Rei. Ele reina com esplendor e majestade. Isso significa que, quando vivemos em estado de graça, reconhecemos que não somos deuses de nossas próprias vidas. Reconhecemos um poder maior, uma ordem cósmica onde Deus é o centro. E essa não é uma perda, irmãos. É a maior libertação que podemos experimentar. Jesus fala a Nicodemos sobre a vida eterna. Ele diz que aquele que crê nele terá a vida eterna. Mas a vida eterna não é apenas uma questão de duração infinita. É uma qualidade de vida que começa agora, quando nos rendemos a Jesus, quando nascemos do alto. É estar em graça com Deus desde hoje. Então hoje queremos refletir com vocês: qual é a barreira que nos impede de nascer do alto? Às vezes é o medo de perder o controle. Às vezes é o apego às coisas deste mundo. Às vezes é simplesmente não acreditarmos que Deus é suficiente. Mas Jesus nos assegura que a salvação, a redenção, há uma vida diferente esperando por nós quando entregamos tudo nas mãos do Pai. Viver em estado de graça significa acordar cada dia reconhecendo que não somos donos de nossas vidas, que tudo o que temos é emprestado de Deus, que o verdadeiro tesouro não é aqui na terra, mas na eternidade com nosso Senhor. Significa amar como Barnabé amava, com desprendimento. Significa acreditar que quando abrimos espaço para Deus em nossas vidas, Ele não nos abandona, mas nos conduz para a verdadeira felicidade. Portanto, irmãos, permitam que o vento do Espírito sopre em suas vidas hoje. Deixem-se transformar. Nasçam do alto. Na descrição deste vídeo, vocês encontrarão recursos e materiais para aprofundar ainda mais essa transformação espiritual em suas vidas cotidianas. Que Jesus Cristo, aquele que foi levantado para nos dar a vida eterna, encontre em cada um de vocês um coração disposto a nascer de novo. Amém.